bom Consolador prometido, enviou seu mensageiro de ensino, que, guiado pela voz da verdade, nos revelou a espiritualidade, atendeu os chamados do além e mostrou o valor do amor. Entre os vivos, entre os mortos, laço eterno entre a terra e o céu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pois para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender toda a lição espiritual que o Messias em seus passos acendeu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Querido Pai Celestial, bênçãos de luz desejamos receber de Ti, pois sabemos que quando nos reunimos em nome do Teu Filho, nosso irmão maior Jesus, se estivermos sintonizados com os nossos pensamentos ligados no que será dito na noite de hoje, no estudo e nas nossas reflexões, com certeza, nosso ser receberá essa luz, essas bênçãos que tanto necessitamos. Porque da mesma forma que temos que dar o alimento para o nosso corpo físico se manter de pé, também temos que dar o alimento à nossa alma, o nosso ser espiritual. E é dessa forma, Senhor, nos conectando a Ti e aos nossos irmãos espirituais, é que conseguiremos dar o alimento. Senhor, que possamos nos esforçar para manter o nosso pensamento firme e equilibrado, para nos ajudar e ajudar toda a humanidade. Se sabemos que se pensarmos coisas negativas, sujamos a atmosfera, contraímos o mau humor e as doenças. Então, que possamos vibrar positivo, desejar e fazer o bem, para que o nosso planeta e todos que nele habitam receba todos esses sentimentos que só nos faz bem.
Se alguém nos fizer algo de ruim, que possamos entregar a Ti esse mal feito e nós possamos procurar ajudar, reconhecendo que se estamos aqui na Terra, ainda temos muitas coisas para aprender, para que nos tornemos pessoas melhores. Que a Tua paz, Senhor, a Tua luz, o Teu amor envolva todos nós. Que fique e permaneça conosco, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A nossa leitura dessa noite está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus, que sonda os nossos corações. Que assim seja. Que possamos mais uma vez estar nesse momento conectados para alimentar o nosso espírito através de mais um estudo, pois sabemos a necessidade de estar mantendo, dando esse alimento ao nosso espírito, como muito bem falou a nossa querida Marinês na sua oração. Tão importante como alimentarmos o nosso corpo físico através do alimento material, importante é também que alimentemos o nosso espírito através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar sempre com esse pensamento, a necessidade desse alimento espiritual, a necessidade de estar conectado ao nosso irmão maior, o Senhor Jesus, e que possamos ter em mente que precisamos estar sempre no agrado, né? A nossa conduta tem que estar sempre de acordo com o pensamento divino, como muito bem falou no versículo que foi lido pelo nosso irmão José Martins. Precisamos estar em mente, nosso objetivo é agradar a Deus, seguir as suas leis, seguir os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é dessa forma que iremos conseguir estar aqui nesse momento, nesse planeta ainda de provas e expiações, mas com um objetivo maior, que é evoluir, que é sempre buscar o melhor para o nosso espírito, falando mais uma vez, através do Evangelho, que é o que, né, estamos aí estudando, aprendendo, já deixado para o nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos. Né? E hoje, né, como foi cantado o nosso hino, temos aí essa oportunidade de estarmos aqui com a terceira revelação, que é a doutrina espírita, que nos permite uma maior compreensão do Evangelho, uma maior facilidade de estarmos aprendendo, né, através desse missionário, que foi Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nos permite hoje esse manancial de conhecimento que nos facilita o entendimento, né, das coisas espirituais, tão importante, né, nesse momento onde vemos ainda muitos irmãos nossos ainda focados no materialismo, onde vemos ainda muitas coisas acontecendo devido ao não conhecimento da espiritualidade, devido ao não entendimento que aqui estamos por uma breve passagem, que todos um dia retornaremos à casa maior, que é o plano espiritual. Como falamos antes, né, no dia de segunda-feira é o estudo do Livro dos Espíritos. Como falamos, o Livro dos Espíritos foi codificado por Allan Kardec. Como já falamos outras vezes, né, os nossos irmãos também que fazem esses estudos. O Livro dos Espíritos ele é composto por 1019 questões, né, onde o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, foi fazendo seus questionamentos e sendo respondido através dos espíritos, né, através da falange de espíritos superiores
na qual o ajudou nessa codificação. Estamos estudando o livro 2, onde fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos, no capítulo 7, onde fala da volta do espírito à vida corporal. Né? Estamos aqui estudando o item 7, onde estamos falando sobre simpatia e antipatias terrenas na questão 394. E nessa questão, Kardec faz alguns questionamentos, é uma questão extensa, onde ela é subdividida ela é subdividida em 5 partes. Kardec inicia com uma pergunta, depois ele faz aqui 3 considerações e complementa com uma pergunta final. Então, vamos iniciar aqui a primeira parte, onde ele faz o seguinte questionamento. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Então, essa primeira pergunta, o que Kardec está querendo saber, né? Em mundos mais elevados, mesmo, né, que esses homens ainda se veem ainda obrigados às necessidades físicas, né, e também pelas enfermidades também que nos atingem aqui no mundo em que habitamos. Os homens compreendem, eles têm essa compreensão que são mais felizes que nós, mesmo nesse estado, mesmo nessa consideração que esse mundo é mais elevado. E aí Kardec faz 3 considerações para melhor entendimento da pergunta. Relativa é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com um estado menos ditoso. Primeira consideração que Kardec faz, né? Que a felicidade ela é relativa, né? E a gente sente essa felicidade por uma comparação com um estado mais feliz, né? Menos feliz. Né? Ele faz essa consideração. Segunda consideração. Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição, seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Então, mais uma consideração, né? Embora que esses mundos, né? Fazendo essa consideração. Embora que esses mundos sejam melhores que o nosso, mas não são mundos ainda felizes. Né? Ele faz a seguinte colocação. Então, esses habitantes têm também motivo de desgosto. Né? Complementando, entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam a vida, que lhe tornam amarga a vida. Então, o que ele considera? O que ele coloca? Mesmo a pessoa aqui no nosso mundo que não passe pela prova da necessidade material, como aquela pessoa desprovida desses recursos materiais, mesmo essa pessoa tem também, né, tribulações, como nós bem o sabemos. Né? O fato de sermos mais abastados, né, na questão financeira não nos priva de termos ainda dores, né? Como, por exemplo, o desencarne de um ente querido, independente da condição financeira que nós temos. Né? Uma doença, outro exemplo, que chegar, né, em nossa família ou com nós mesmos, né, o fato de estarmos em uma condição material melhor não impede que nós, né, passemos por essa tribulação. E aí, após essas 3 considerações, ele pergunta o seguinte: na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, na que nos vemos e não lastimam da sorte, olvidados de existência inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? O que
que ele pergunta? Esses irmãos que se encontram, né, em mundos, né, que possam se considerar mais felizes do que o nosso, com o esquecimento de existência em que foram inferiores, né, através, por estar nessa condição de esquecimento, eles não se lastimam, eles não têm por não ter essa condição de lembrar dessas existências nas quais foram mais infelizes, eles não se lastimam por isso, né? Uma vez que ele, né, o que Kardec, na realidade, quer perguntar de uma maneira mais clara. O fato de eles estarem esquecidos de existência onde foram mais infelizes, né, eles não se veem, eles não se lastimam por essa situação? E os Espíritos respondem o seguinte: cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses compreendem, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fluir. Então, há mundos, né, em que os habitantes, né, têm essa noção clara das suas existências passadas. Mas por que eles têm essa noção, têm essa lembrança? Porque eles têm a condição de compreender, eles podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhe permite fluir. Eles conseguem ter uma visão mais o porquê de suas existências passadas. Continua a resposta. Outros há, porém, cujos habitantes, achando-se, como dizem, em melhores condições que vós na terra, não deixam de experimentar grandes desgostos e até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam como espíritos. Então, o que os espíritos responderam a Kardec? Que ainda, né, mesmo nesse mundo, né, esses espíritos ainda não têm a condição de saber o que foram nas suas vidas passadas, né? Ainda não têm esse preparo de entender o que fizeram, quais foram as situações em que estavam inseridos, né? Ainda é lançado esse véu, né? Esse véu do esquecimento. Mas, se não tem essa condição de apreciar, de ver de enxergar essas existências anteriores como homens, apreciam, tem a condição de ver como espírito. E como já sabemos, né, como espírito, desprovido do nosso envoltório material, né, do nosso corpo físico, temos a condição de, né, temos a nossa capacidade de observar, de ver as coisas de uma maneira mais ampla, né? Então, mesmo não se estando encarnado, né, na condição de liberdade, se consegue ter esse entendimento. E ele complementa aqui, né? No esquecimento das existências, tem uma nota logo abaixo, onde ele vai explicar, dar mais explicações. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que se revela a sabedoria divina. O que os espíritos estão colocando aqui? Há uma necessidade colocada pelo nosso Pai maior, né? Nosso Deus, Pai Criador de todas as coisas, que, como sabemos, tem todo o entendimento, sabe o que é melhor para nós, e achou por necessário lançar um véu sobre as nossas existências passadas. Achou conveniente, achou mais produtivo que nós não tivéssemos essa lembrança, né? Então, o que os espíritos estão colocando aqui de uma forma de, né, fazendo a Kardec, né, uma pergunta dizendo:
não há qualquer coisa de providencial que revela a sabedoria divina? É claro que há. Logo abaixo a gente faz uma outra colocação. Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam na memória. Então, o que os espíritos estão explicando? Quando o espírito, quando já se encontra no mundo superior, quando já tem-se a condição de saber o que foi, o que se fez nessas existências, e que jamais, e que já não se já se entende que era um estado primitivo, era uma condição ainda, o espírito no início, vamos dizer assim, estava num período de ignorância, e que tem essa condição de entendimento, e que isso mais não vai afetar a sua forma de viver, é que se pode ter essa revelação. Mas vamos imaginar, vai chegar mais para frente, mas só para a gente já ampliar o raciocínio, nós, na nossa condição aqui, muitas das vezes, ficamos aqui querendo saber o que fomos, quem foi tal parente, o que foi que nós fizemos, mas ainda não temos essa condição. Temos essa condição de saber. E basta olharmos para as situações corriqueiras, o quanto às vezes nos permitindo ainda nos decepcionar com alguns irmãos que às vezes nos colocam à prova e nos permitindo ficar, às vezes, longo tempo, uma semana, meses, às vezes até ano, com aquele sentimento de revolta, sentimento de não ter sido compreendido em relação a alguém que nos fez alguma coisa. Imagine se tivéssemos um total conhecimento do que fomos, do que determinada pessoa que convive conosco tenha nos feito, como que seria essa nossa estadia aqui nesse momento? Certamente que não teria, que não teríamos aqui a melhor maneira de estar evoluindo, de estar procurando crescer. Então, mais uma vez aqui, colocando a sabedoria do nosso Pai Maior quando ele lançou esse véu sobre o esquecimento. E podemos ainda comprovar, temos algum exemplo, nas próprias obras de André Luiz. Quando lá nessas narrativas, que nós estudamos, por exemplo, no livro, esse último livro que acabamos de estudar, E a Vida Continua, o personagem lá, Fantini, se não me falha a memória, chegou um momento que ele achou que era necessário saber de algumas encarnações passadas, e o benfeitor lá, o benfeitor, se não me engano, não me lembro o nome agora, mas orientou que não havia naquele momento necessidade, ele não estava ainda preparado para saber de suas encarnações passadas. Então vemos ainda que mesmo lá, no plano espiritual, um espírito que já tinha alguma percepção da vida espiritual, já tinha recebido um tratamento, mesmo desencarnado, ainda não tinha ainda a condição de saber de suas existências anteriores. Então, mais uma vez, comprovando que a bondade divina, a sabedoria divina, atuando em nossas vidas. Então, nos mundos inferiores, a lembrança de todas, nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Certamente, Mais uma pergunta que os espíritos aqui fazem, Exatamente, essas lembranças de todas que tenham sofrido, de todas as situações que já passamos, com pessoas que muitas vezes, que certamente estão convivendo aqui conosco, nessa nova encarnação, pois sabemos que no nosso meio reencarnamos com aquelas pessoas do passado para que possamos ter reajuste, para que possamos, em suma, aprender a amar, aprender a entender a limitação do próximo, do outro. Certamente, se tivéssemos essas lembranças, agravariam ainda mais a nossa infelicidade, a nossa situação aqui em que nos encontramos. E ele faz algumas conclusões dizendo o seguinte: concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras.
nem lhes ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho, peando-nos, ou seja, travando em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dar-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. A voz da consciência e dos pendores instintivos. Então, os espíritos orientantes aqui já nos orientam, né? Como já sabemos, que a nossa voz da consciência e os nossos instintos, né, então, através de uma análise, né, profunda, como temos ouvido aí nas palestras, nos estudos, essa condição que precisamos desenvolver em nós, de olhar para dentro, de nos conhecermos cada vez mais, de ver onde estamos andando, como estamos reagindo às situações do dia a dia, nos permite ter esse entendimento. Do que precisamos trabalhar, do que precisamos estar nos melhorando. Então, basta esse conhecimento, como que muito bem coloca os espíritos, né? Essa nossa a voz da consciência já não é necessário, basta esse estudo de nós mesmos, né? Então, como lembramos, né? Como está lá na questão 919, né? A orientação de Santo Agostinho, precisamos nos conhecer, né? Então, acharmos que uma maneira que aparentemente seria mais fácil que esse conhecimento do que fomos, isso nos ajudaria. Fazendo uma análise bem rápida. Se estamos aqui ainda habitando um mundo de provas e expiações, sujeito a provas, sujeito, né, a situações penosas, certamente não fomos melhor ontem do que somos hoje. Então, para quê? Né? Qual seria a utilidade, né? Qual seria a utilidade de saber coisas, né? Quando fomos, né? Quando tínhamos quando estavam em condições primitivas ou em condições ainda menos conscientes do que nos encontramos hoje. Então, ele diz aqui, né? Dos pendores instintivos, né? Priva-nos do que nos prejudicaria. Então, Deus, né? Com essa condição de nos colocar nesse esquecimento, ele priva-nos, né? Ele impede de coisas que nos prejudicariam. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, do que resultaria talvez mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Então, mais uma colocação importante. Não iríamos lembrar somente dos nossos atos, lembraríamos também dos atos de pessoas que conviveram conosco, né? Poderia isso, né? Como falamos antes, os nossos irmãos, né? Na família, onde sabemos que é com esse grupo de pessoas na qual reencarnamos ali, onde normalmente estão as pessoas que precisamos, né? Estarmos nos reajustando. Imaginemos dentro de uma casa, né? Um número X de pessoas, e que lembrássemos ali cada qual fez determinada situação, né? Se já temos hoje, sem ter esse conhecimento, dificuldades em lidar com nossos irmãos, né? Ainda não conseguimos colocar, em suma, né, esse aprendizado do Evangelho, né, nas nossas relações. Imaginemos, sabendo que tivemos em situações, né, na qual perceberíamos o que tivéssemos feito, né? E aqui, né, para complementar essa resposta, né, no livro Vinha de Luz, o Emmanuel faz uma colocação muito importante na mensagem 64, onde ele fala de fermento velho. Ele diz o seguinte, né? Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. A
Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa, respeitável e digna em que se possam recolher semente de exemplificação cristã. Então, ainda, né, como ele diz aqui, a maioria de nós, né, em nosso passado, não temos ainda, né, sementes de exemplificação cristã em nosso passado que poderia ser útil nesta nossa encarnação atual. Então, precisamos, né, ter esse entendimento para que possamos, né, entender que não é útil. Né? Os espíritos eles batem muito, né, observamos aqui que eles, né, uma questão extensa, onde para deixar bem explicado que não há essa necessidade, né? Não seria produtivo essa recordação desse passado. Né? Continuando. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, como, né, como colocamos na mensagem anterior dita por Emmanuel, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, né, nesses mundos superiores, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Então, exatamente, né? Onde só reina o bem e já tem um entendimento que foi uma fase do passado. Isso passou, uma fase que, né, na criação simples e ignorante, os espíritos conseguem olhar para esse passado e ter esse entendimento. E o que ainda, né, não acontece com nós, mas certamente irá acontecer um dia. Tal razão porque neles as criaturas se lembram de sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Então aqui, né, já faz uma comparação que essa lembrança nesse mundo superior é como nós lembramos aqui do dia anterior, né? Uma comparação que é feita aqui pelos Espíritos. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa, então, como já dissemos, de um mau sonho. O Espírito, né, na condição de superioridade, já tem esse entendimento. Observação. Na condição em que nos encontramos, não há utilidade em saber das existências anteriores. Então, que fique, né, colocações muito, né, importantes para que a gente possa estar entendendo melhor essa questão. Próxima questão, questão 395. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que o nosso chat está aberto. Qualquer questionamento pode ser feito, né, para que possamos responder. Questão 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Nem sempre os Espíritos respondem. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre esse passado. Então, Kardec pergunta mais uma vez, né? Mas ele faz uma observação que muitos sabem o que foram e faziam, né? Mas é uma voz da consciência, né, que dá essa condição de entendimento pela, como foi colocado na questão anterior, pelos instintos, pelos pendores que se tem-se essa noção do que realmente foi, mas nada, né, que seja revelado abertamente, né? Há uma obscuridade, né? O espírito, né, consegue ter esse sentimento. Muito de nós, se pararmos para nos avaliarmos, para nos conhecermos, né, através dessa viagem interior que todos nós devemos fazer, né, esse cuidado conosco mesmo, é importante que cada um de nós, né, se conscientize cada vez mais disso, porque o nosso êxito na nossa encarnação, vamos repetir mais uma vez, está nesse conhecimento nosso, nesse conhecimento anterior, né? nesse conhecimento interior, né? Para saber como estamos reagindo e como estamos aproveitando essa nossa encarnação. Só podemos estar lutando contra esses maus pendores, contra as nossas deficiências, se realmente nos conhecemos. E como lutar, né,
como enfrentar algo que se não conhece. Né? Então, como aqui os Espíritos colocam para a gente, né? Podemos chegar nessa condição de saber aqui que somos. Questão 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que lhes apresenta como uma imagem fugitiva de um sonho, que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão? Os Espíritos respondem. Algumas vezes é uma impressão real, mas também, frequentemente, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. Então, como falamos antes, temos que, né, entender, né, a questão do que realmente somos, né, a questão dessa impressão que às vezes temos, né, o que é real e o que é ilusão nesse momento. Né? Então, podemos estar, por não nos conhecermos, fantasiando situações, mas que nada mais são do que ilusão. Né? E, através de um sonho, que pode ser um retrato de uma situação vivida durante o dia, né? De uma situação que foi passada em um momento, né? De uma discussão, de um mal pendor, né? Na situação diária, e levar para um sonho e achar que aquilo ali é uma lembrança de uma vida passada. E uma vez que isso pode não ter um real entendimento do que se está passando. Questão 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Então, Kardec pergunta, né, ele faz uma afirmação que há uma existência corpórea, porém mais elevada que a nossa, que hoje aqui habitamos a Terra, né, é mais clara a lembrança das anteriores? E os Espíritos respondem que sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Então, como já sabemos, o nosso corpo material, ele nos limita. Nosso corpo hoje, para habitarmos aqui o planeta Terra, ele necessita de uma configuração física, né, grosseira, pesada, que restringe a nossa forma de ver as coisas, o nosso pensamento. Ele tem que passar, né, tem que ser manifestado de uma forma de acordo com o corpo que hoje nós temos. Né? E isso impede que nós possamos ter essa lembrança das nossas existências anteriores. Né? Fato que não acontece à medida que vai se depurando esse corpo, à medida que esse corpo vai se tornando menos grosseiro, vai se tornando mais sutil, é se permitido ter maior essa lembrança. E por quê? Vamos pensar, e por que nesses mundos mais interiores, mais superiores, o corpo é menos denso comparado ao nosso? Porque os habitantes desses mundos já se conseguiram vencer muitas de suas vicissitudes, muitas de suas tendências inferiores. Né? Já conseguem mais a prática dos sentimentos mais enobrecidos. Então, tem-se a condição de estar sabendo, de estar entendendo das suas existências anteriores, sem esse pesar, sem essa dificuldade que nós aqui teríamos se estivéssemos essas lembranças. Questão 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Já falamos nessa questão, né? Mas o que Kardec pergunta, né? Que
que esses pendores instintivos, né, que como foi falado antes, é o que devemos estar nos estudando, ver como estamos reagindo, quais são o que mantemos ainda de instintos da nossa fase ainda menos, vamos colocar assim, mais voltada para a fase animal, né? Uma vez que estudando esses instintos, né, seria possível conhecer essas faltas que nós cometemos. Os Espíritos dizem que sim, que até certo ponto sim. Porém, preciso se torna levar em conta a melhoria que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erreticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor do que a precedente. Então, mesmo que nós, né, tenhamos essa condição de nos estudar, né, e através desses nossos instintos, através das nossas reações hoje aqui encarnados, possamos ter assim, uma noção de quais foram as faltas que nós cometemos, né? Mas, certamente, como falamos antes, em estado de desencarnado, temos a condição de nos avaliar, né? Recebemos lá a instrução dos espíritos superiores, né? Nos comprometemos a melhorar, né? E nesse momento, né, em que aqui estamos, né, temos essa lembrança de que nos ajuda a melhorar a nossa caminhada. E ele faz uma subpergunta na letra A que vai nos ajudar ao melhor entendimento. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em uma existência precedente? E os espíritos respondem: depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas consequentes. Então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento que uma retrogressão, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Então, o que os espíritos respondem, né? Que ao passar, né, como sabemos, nós escolhemos o gênero de nossas provas, as situações em que escolhemos, né, lá no plano espiritual, para estarmos aqui triunfando, né, para estarmos aqui ganhando, né, objetivando uma condição melhor quando retornarmos ao plano espiritual. Mas há casos que se não consegue, né, triunfar nessas provas, pode acontecer que se cometa, né, devido à não aceitação, né, dessas dificuldades, pode se cair em novas situações. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né, se monta uma família, se constitui uma família, né, e de repente não consegue dar continuidade, né? Dá-se por uma qualquer razão, não consegue levar essa relação à frente, essa constituição familiar, e nesse momento, por exemplo, né, aqueles espíritos que recebeu nesse lar venham ali a se perder por esses pais que, de repente, não tiveram a condição de manter esse lar, né, não entenderam da sua responsabilidade, né, eles podem estar se comprometendo para vidas futuras. Porque uma vez ao receber em seu lar espírito para que possam ser instruídos, para que possam melhorar naquele momento encarnatório, e quando não se consegue, né, dar seguimento a esse planejamento divino, podem estar, né, possivelmente vão angariar mais débitos, né, e se comprometer para encarnações futuras. Mas vamos fazer uma análise, né? O espírito não retrocede, né? Muito bem colocado aqui pelos nossos
Mas imaginemos hoje a nossa condição, né, e temos aqui a doutrina espírita como terceira revelação, nos possibilitando saber de todas as coisas, nos possibilitando ter o conhecimento do mundo espiritual, né? Aí lembrando mais uma vez daquela pergunta que muitos nos fazemos, né? Daquele entendimento. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? E por qualquer razão hoje com esse conhecimento não aproveitamos para estarmos nos melhorando, para estarmos evoluindo. Deixamos esse momento passar sem esse aproveitamento. Não podemos entender que já há, nesse momento, uma regressão, uma vez que estamos tendo essa oportunidade. E estou fazendo essa colocação, que me lembra uma vez o mentor, né, o nosso apóstolo Paulo, no salão da nossa casa, meu país. Né? Eu lembro de uma conversa, não me engano, com a nossa irmã Sinéia, onde ele fez essa colocação, uma conversa, né? Uma vez que não aproveitamos o momento para evoluir, já há aí uma forma de estar ficando para trás. Então, que possamos estar atentos, principalmente nós, né, que temos aqui esses estudos diários, né, com essa quantidade de informações, né, com essa quantidade de situações que são nos colocadas, que nos permite estar cada vez mais raciocinando, entendendo da vida espiritual, para fazermos a nossa evolução, para buscarmos cada vez crescer espiritualmente. É importante que a gente tenha essa condição de entender, porque só assim conseguiremos passar exatamente como a Simone Delpressa colocou aqui, negando a oportunidade e o valor à vida. É o que precisamos estar, né? Agarrando essa oportunidade, né? Com toda a nossa força, com toda a nossa garra, né? Que é uma oportunidade de aprimoramento. Né? Se pararmos para pensar, pegando um gancho, né? Muitos de nós não tínhamos esse conhecimento anterior. Hoje temos a condição de estar participando desse conhecimento. Como diz lá o Allan Kardec, né? No Evangelho. Precisamos nos amar, precisamos também nos instruir, porque a instrução nos permite olhar a vida, olhar o momento em que estamos passando de uma maneira, né? De uma maneira mais ampla. Né? Nos permite entender muitas coisas. Nos permite olhar, né? Como falamos no início do estudo, nossa família de uma maneira diferente, olhar um irmão, né? Com a sua limitação, né? Um irmão, por exemplo, que tem uma carência material e que fala, né? Que pode chegar até nós de uma maneira mais agressiva, de uma linguagem mais, né? Uma linguagem tomada pelo desespero, e nós não podemos mais, não devemos mais reagir da mesma forma. Mas como que vamos conseguir isso? Através do nosso conhecimento, né? Através de conhecer esses instintos e domar esses instintos. Precisamos, né? Fazer diferente. Voltando a dizer, através da instrução, através do saber que precisamos estar desenvolvendo esse amor em nós a cada dia. Senão continuaremos, né, nessas reencarnações em círculos, como muito bem diz o nosso mentor também. Né? Vemos aqui, cometemos, às vezes, erramos nas mesmas situações. Né? Trazemos, né, marcado em nosso perispírito as situações do passado. Né? E não nos estudamos, não nos conhecemos e acabamos por cair. Né? E aí chegamos lá no plano espiritual, na hora que, né, como você, né, vai passar a nossa vida em revista, né, caímos novamente na mesma situação. Então, hoje temos a condição de estar ouvindo essas coisas, de estar estudando, né, essas situações. Né? O estudo de terça-feira é muito rico em nos mostrar
né? Que ali são histórias que retratam ali a nossa vida. Não adianta, não podemos pensar que acontece com a vida do outro, só acontece na casa do outro e acontece conosco mesmo, né? Então, precisamos estar avaliando, né? Nos colocando dentro daquelas situações. Evidentemente, não vamos encontrar em todas, mas certamente teremos exemplos, né? Temos situações que podemos nos enquadrar para tirar dali algum proveito dessa análise. É importante que façamos isso. Então, questão 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Então, Kardec pergunta, então, sendo, né, os nossos vícios, o que trazemos, né, eles representam, né, as faltas do passado, né, o que nós trazemos, né, o que passamos aqui de dificuldade, né, está relacionado com o que precisamos estar melhorando, né? E, ao mesmo tempo, além de estarmos trabalhando isso nós, quando conseguimos vencer essas provas, né, são situações para que possamos ter a condição de melhorarmos, para podermos ter uma condição melhor quando reencarnarmos ou, de repente, até habitarmos um mundo melhor. E os Espíritos respondem o seguinte: muito a miúde, é isso possível, pois que cada um é punido naquilo onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro. Então, mais uma vez, os Espíritos nos convidam aqui a nos avaliarmos, né? Então, observamos o quanto é importante esse conhecimento nosso, esse conhecimento interior, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado, quanto pelo que toca o futuro. Então, ao nos avaliarmos, vamos conseguir estar tratando em nós o que precisa ser tratado e vamos também, ao tratar, uma vez que conseguimos essa identificação, ao tratar, ao nos melhorar, vamos estar numa condição, vamos conseguir, né, vamos, né, aspirar por estar em uma condição melhor, né? Então, precisamos estar, né, ter esse entendimento, né, para que possamos, sim, né, ter essa condição de aproveitamento da encarnação. E o Emmanuel, mais uma vez, no livro O Consolador, ele nos fala o seguinte, na questão 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Olha só que pergunta, né? Que é o objetivo, né? Todos nós temos que ter em vista, né, essa dilatação dessa capacidade espiritual, essa forma, essa melhoria nossa de ver a nossa vida, né? Ampliar a nossa condição, né? Entender o que estamos passando na nossa convivência, no que estamos fazendo em suma da nossa encarnação. Qual o controle que estamos tendo da nossa encarnação? Ele diz o seguinte, respondendo, ainda não encontramos uma forma mais elevada e mais bela do que o esforço próprio. Dentro da humildade e do amor no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos e espíritos imortais. Então, já temos esse conhecimento, né? Somos espíritos imortais, vamos evoluir de uma forma ou de outra, mas depende de nós, né? Esse tempo depende de nós. O fato, né, como o estudo está aqui colocando, o fato de estarmos aqui, né, trazemos esses débitos, né,
precisamos nos avaliar e não ficarmos, né, às vezes, vamos colocar assim, entre aspas, desperdiçando tempo em querer uma colocação mais enfática, uma colocação mais de conhecimento mais claro, para que possamos trabalhar essa nossa melhoria. Quem eu fui, porque sabendo que eu fui, eu vou me melhorar. Não será dessa forma, né? É o estudo de cada um de nós que irá nos permitir esse entendimento. Ele coloca aqui uma nota e vamos iniciar a leitura. Chegado ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, o próprio Espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe os meios de adiantar-se e tais provas estão sempre em relação com as faltas que eles cumprem expiar. Se dela triunfa, eleva-se, se sucumbe, tem que recomeçar. O Espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade, é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal. E é que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, e procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Muito importante essa colocação aqui, é que, quando encarnado, decide uma coisa ou outra e procede à escolha entre o bem e o mal. Então, que possamos ter esse entendimento. Importante esse conhecimento para que possamos escolher entre o bem e o mal. Porque, às vezes, podemos achar que um ato é um ato bom, e às vezes não é. O que achamos que é bom, não é. Mas só através da análise que vamos ter esse entendimento. Entendeu? Teremos essa condição de entender. Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas, que, mesmo em certas circunstâncias, lhe podem ser reveladas. Mesmo em certas circunstâncias. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fio útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, como qualquer um de nós possamos ter aí alguma revelação, fiquemos até mais alerta em relação a essa revelação. Porque ela é feita por um espírito superior que tem uma condição de entendimento, né, muito maior do que a nossa, e tem o porquê, e sabe o porquê está nos revelando. Então, mais responsabilidade temos que ter. Porque não, como foi colocado durante todo o estudo aqui, né, temos esse crescimento, mas, como diz aqui, há exceções em que se é permitido saber. Será por quê? Então, possamos estar fazendo essa análise, né, quando, né, em algum momento, possamos ter essas revelações. As existências futuras, essa em nenhum caso pode ser revelada, pela razão de que depende do modo em que o espírito se sairá na existência atual e da sua escolha que ulteriormente se faça. Então, vamos ter condição de saber o que seremos no futuro, porque depende de como vamos estar passando esse momento atual. Depende do que fizemos hoje. Então, é importante estarmos vivenciando cada vez melhor esse nosso dia, né? esse nosso futuro depende do nosso hoje. É importante vivermos cada vez melhor o presente, vivemos o dia de hoje para que possamos, né, aspirar para um futuro melhor. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que a circunstância de que ter conhecido a erraticidade e de haver desejado repará-la os guia por intuição e lhe dar ideia de resistir ao mal. Ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la os espíritos superiores
os que o assistem se atende às boas inspirações. Então, como sabemos, todos nós temos essa ajuda espiritual, né? Tomamos essas decisões lá. Então, todas as decisões, né, todas as nossas ações voltadas para o bem, né, para o bem nosso, para o bem do próximo, certamente estaremos, né, permitindo a aproximação desses irmãos benfeitores a nos ajudar. Então, mais uma vez, retornando ao que já estamos falando, precisamos estar nos estudando e estar procurando cada vez mais nos melhorarmos, né? Pautar cada vez mais, a cada dia, as nossas ações no bem. Né? Voltar para o bem, para o nosso bem, para o bem do próximo, agirmos de maneira de acordo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai nos permitir esse triunfo nessa encarnação. Vai nos permitir cada vez mais que seremos ajudados. Né? Não, né? Ainda preso às situações do passado, às situações de não entender o próximo, a permitir que esse sentimento, que muitos já sabemos, né, orgulho, egoísmo, vaidade, nos entorpeça o nosso sentimento, nos deixe, né, vamos dizer assim, entre aspas, dormir em momentos que não precisamos estar dormindo, né? Precisamos sair desse sono, né, para que possamos avançar cada vez mais. Né? Mais alguns minutinhos, para concluir essa questão, faltam só 3 parágrafos, que já vamos depois trocar para o próximo item. O homem não conhece os atos que praticou em sua existência pretérita, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante do seu caráter. Bastará, então, julgar do que foi, não pelo que é, e sim pelas suas tendências. Então, mais uma vez, analisando o quanto precisamos, né, ver as nossas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. Depuram-nos e elevam-nos se as suportamos resignados e sem murmurar. Então, já sabemos, mais uma orientação, não, né? Em relação ao que estamos passando, temos aí o porquê está passando, né? Porque podemos estar gravando, sim. Se não a suportamos, se não buscamos entender, certamente vamos estar dificultando essa nossa caminhada. Ele conclui no último parágrafo dizendo o seguinte: a natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que infringe a lei. Então, muitas vezes, né, ao olharmos, né, um irmão passa por determinada dificuldade, né, ou às vezes, né, observamos, né, podemos fazer essa análise do que pode ter sido feito. Ele complementa dizendo: assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, né, mediante a humilhação de uma existência subalterna. Então, nos coloca aqui algumas situações para que possamos refletir. O mal rico, o avarento, pela miséria, né? O que foi cruel para com os outros, pela crueldade que sofrerás. Então, lembrando mais uma vez, né, que às vezes tem situações que nos saltam os olhos, né? Nós ficamos aí a pensar, né, o porquê de determinadas coisas, né? Mas temos que sempre lembrar que o nosso Pai, ele é justo, ele é bondoso, é misericordioso, e ninguém irá passar por situações da qual não precisa passar. Então, quando às vezes vemos, né, essas coisas que nos, né, ficamos, né, penalizados, ficamos, né, não sabemos deixar de estar ajudando, deixar de fazer a nossa parte, mas temos que entender que o nosso Pai, ele sabe de todas as coisas. O que foi cruel para com os outros, pela crueldade que sofrerá. O tirano, pela escravidão, o malfilho, pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Então, vemos aqui, né, a grandeza da sabedoria divina, né, e, mais uma vez, né, essa análise, né, esse conhecimento de que precisamos fazer, essa dilatação, como disse muito bem o Emmanuel,
na questão 119, né? Possamos estar, né, abrindo nossos olhos, né, ampliando a nossa visão para que possamos dilatar essa nossa compreensão espiritual. Saímos de um pouco dessa condição fechada, dessa condição do materialismo que nos entorpece, né, os sentidos, né, possamos abrir esse leque de entendimento, porque só assim conseguiremos, né, um melhor aproveitamento do momento atual, uma leitura que precisamos fazer nesse momento em que estamos vivendo, e só dessa forma, né, tenhamos a condição, né, de retornarmos à erraticidade, uma condição melhor, e programarmos uma melhor encarnação. Irmãos, mais uma vez, obrigado por esse momento de estudo. Vamos encerrar o nosso estudo com o nosso hino final e a nossa oração. Uma boa noite a todos. Todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a luz do mundo, único capaz de acender em nós a vida. Por ele toda a multidão se encantou ao ouvir tua doce pregação no monte. Com olhar de intimidade resgatou a essência divinal nos homens. Ele trouxe paz, verdadeiro amor, candeia viva. Jesus é a luz do mundo, único capaz de acender em nós a vida. Por ele toda a multidão se encantou ao ouvir tua doce pregação no monte. Com olhar de intimidade resgatou a essência divinal nos homens. Ele trouxe paz, verdadeiro amor, candeia viva. Jesus resgatou, Jesus curou, espargiu tua luz e o mundo salvou. Jesus transformou, o mar acalmou, e em nome de Deus nossa fé restaurou. Jesus resgatou, Jesus curou, espargiu tua luz e o mundo salvou. Jesus transformou, o mar acalmou, e em nome de Deus nossa fé restaurou. Toda luz é Jesus o Senhor. Toda luz é Jesus o Senhor. Pai, de amor e de bondade, queremos lhe agradecer por todas as bênçãos, todo o amparo e conselho que tem nos dado. Que a tua infinita misericórdia possa sempre nos envolver e que nós também possamos estar sempre em sintonia com o Senhor e com os nossos irmãos espirituais. O que desejamos também, Pai, é que possamos sempre contar um com o outro aqui na terra
e no plano espiritual. Que possamos amadurecer espiritualmente. Sabe, Pai, procurarmos, quando errarem conosco, saber relevar, não levar as coisas ruins à frente, evitar ficar comentando, para que não caiamos nas ciladas que nós próprios acabamos armando. Que possamos ocupar nosso tempo com coisas boas, coisas produtivas, porque sabemos que onde quer que estejamos, temos condições de ser útil com os nossos pensamentos, com as orações. Quando vier alguém em nossa mente, que possamos orar por esse alguém. E assim, os dias vão passando e a gente com certeza vai dando menos trabalho aos nossos irmãos trabalhadores da seara de Jesus. Querido Jesus, rogamos a vós que os nossos irmãos, onde quer que eles estejam, recebam uma faísca da tua misericórdia, ajudando a cada um de acordo com a sua necessidade. Pedimos humildemente que abençoe e proteja a nossa noite e o nosso descanso. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja.